Imagina um rapaz chamado João. O João tem 28 anos e descobriu que é possível investir o seu dinheiro para fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro. Mas embora o João saiba que isso é possível, ele vê várias pessoas a falar de várias coisas diferentes nas redes sociais e fica perdido com tanta informação. Ele fica sem saber o que fazer, em que investir e o tempo vai passando. De vez em quando vê um vídeo que lhe aparece no Instagram sobre o tema, mas a coisa fica por ali. Às vezes, até vê um vídeo mais completo no YouTube quando tem tempo, tipo este. Hoje, o João faz anos e em cima do bolo estão os números 3 e 0. É um dia feliz passado junto da sua família. Mas já passaram 2 anos desde que o João descobriu os investimentos, mas o João ainda não deu o passo importante de fazer o seu primeiro investimento. Ainda não sabe se deve aprender a analisar ações, investir em PPRs, certificados de aforro ou REITs. Não sabe se deve investir em obrigações ou ETFs, ou em criptomoedas ou em fundos de investimento. Para ele, isto é tudo uma grande confusão na sua cabeça. O meu objetivo de hoje é ajudar o João, dizendo-lhe quais são os 3 tipos de investimentos que eu acredito serem os mais indicados para quem está a começar. Para isso, eu vou-lhe dizer o que é cada um destes investimentos, como se ganha dinheiro com eles, quais são as principais vantagens, porque são indicados para quem está a começar e quais são os passos a seguir para se começar a investir. A ideia é que o João se foque num destes investimentos e que coloque o seu dinheiro a render o quanto antes. Porque eu tenho a certeza que assim que o João começar, assim que ele tiver aquele primeiro passo e tiver aquele gostinho sobre o que é possível alcançar ou investir, assim que ele receber os primeiros juros ou dividendos, ele não vai desistir e vai acabar por conseguir construir um futuro melhor para si e para a sua família. Vamos lá então aos 3 tipos de investimentos indicados para iniciantes. O primeiro tipo são os Exchange Traded Funds, ou ETFs. Então, e o que é que são ETFs? ETFs são fundos de investimento que compram um conjunto de ativos, como ações ou obrigações, e que são negociados na bolsa de valores como se fosse uma ação normal. Quando compras um ETF, estás a investir automaticamente numa grande variedade de empresas ou ativos, tudo de uma só vez. E como é que se ganha dinheiro com ETFs? Tu podes ganhar dinheiro com ETFs de duas formas. Através da apreciação do preço, que é quando o valor dos ativos que estão dentro do ETF sobe, o preço do ETF também sobe. E se venderes o ETF por um valor maior do que compraste, obtens um lucro. Ou então através de dividendos, que alguns ETFs distribuem dividendos, que são parte dos lucros das empresas nas quais o ETF investiu, o que pode representar também uma fonte de rendimento extra. Então, e quais é que são as principais vantagens de investir em ETFs? Primeiro, tens a diversificação. Com um único investimento, com uma única compra, estás a espalhar o teu dinheiro por várias empresas ou ativos, o que acaba por reduzir o teu risco. Tens também um custo baixo, porque os ETFs têm taxas mais baixas quando comparados, por exemplo, com PPRs ou com fundos de investimentos tradicionais. Aqui estamos a falar de taxas inferiores a 0,1% em alguns casos. E também tem flexibilidade. Os ETFs são fáceis de comprar e vender porque são negociados na bolsa de valores, o que permite investir com facilidade e com rapidez. Os ETFs são uma ótima opção para quem está a começar porque permitem investir em várias empresas ao mesmo tempo, reduzindo o risco e tornando o processo simples. Além disso, não é preciso escolher ações individuais, o que acaba por ser mais complicado, requer mais conhecimento e mais tempo. E também são uma forma fácil de começar a investir de forma diversificada e com pouco dinheiro. O passo a passo para investir em ETFs é escolher uma corretora, porque para comprar ETFs precisas ter uma conta numa corretora de valores. Existem aqui várias corretoras online que oferecem contas de baixo custo e sem comissões para ETFs, como por exemplo a XTB ou a Trading 212. O segundo passo é definir o teu objetivo. Decide em que tipo de ETFs queres investir, se é de ações, de obrigações, de um setor específico, como por exemplo as energias renováveis, etc. De acordo com os teus objetivos e também com o teu perfil de investidor. O terceiro passo é comprar o ETF. É procurar o ETF pelo seu símbolo de cotação, ou o ticker, que no fundo é uma sigla, na plataforma da corretora, definir o valor que queremos investir e executar a compra. O quarto passo é manter o foco no longo prazo. Os ETFs são investimentos para longo prazo, então
Mantém a paciência e evita vender à primeira queda do mercado. O segundo tipo de investimentos para iniciantes são planos de poupança-reforma, ou PPRs. Os PPRs são produtos financeiros criados para ajudar a poupar dinheiro a longo prazo, com o objetivo de complementar a reforma, embora possam ser usados para outras situações. Os PPRs são como uma poupança especial, onde o dinheiro que colocas é investido em diferentes ativos, como ações, obrigações ou imobiliário, dependendo do PPR que escolheres. A principal forma de ganhar dinheiro com PPRs é através da apreciação. O valor do PPR pode crescer ao longo do tempo se os ativos onde o PPR investe se valorizarem. Sendo tu investidor daquele PPR, também o valor das tuas unidades de participação irá subir e poderás vendê-las no futuro a um preço superior ao que compraste, obtendo assim lucro. Os PPRs oferecem também outra forma de ganhar dinheiro, que é os benefícios fiscais, como deduções no IRS para quem faz contribuições até um determinado limite. Além disso, o dinheiro investido em PPRs paga menos impostos em comparação com outros investimentos, como por exemplo ETFs, quando for a altura de declarares o teu lucro. As principais vantagens de investir em PPRs são benefícios fiscais, tens direito a deduções no IRS e pagas menos impostos no resgate, o que aumenta o rendimento líquido do investimento. Flexibilidade. Existem diferentes tipos de PPRs, desde mais conservadores, ou seja, com menos risco, aos mais agressivos, ou seja, com mais risco, mas também com maior potencial de rendimento. E transferência. Se não estiveres contente com o teu investimento num determinado PPR, é possível transferir o teu dinheiro para o outro PPR, geralmente sem pagar as comissões e sem teres de vender as tuas unidades de participação, ou seja, sem teres de pagar impostos sobre os lucros que tenhas na altura da transferência. Os PPRs são uma boa opção para quem quer começar a investir porque combinam simplicidade e benefícios fiscais. Não precisas ter muito conhecimento financeiro, pois há PPRs com diferentes níveis de risco, permitindo escolher de acordo com o teu perfil de investidor. Além disso, podes facilmente colocar um débito direto e investir de forma consistente todos os meses. Quem disse que os débitos diretos serviam apenas para coisas más? O passo a passo para investir em PPRs é: número 1, escolher o tipo de PPR. Decide qual é que é o tipo de PPR que mais te convém. Por exemplo, PPR do tipo seguro, se fores mais conservador, ou PPRs do tipo fundo para investidores mais agressivos e também que queiram potencialmente ter mais rentabilidade. Número 2 é abrir uma conta. Podes investir em PPRs através de bancos, seguradoras ou diretamente com a empresa que gera o PPR. Sempre que possível, eu aconselho a última opção, de forma a poupar em potenciais comissões de subscrição ou comercialização. O passo número 3 é definir um valor a investir. Decide quando queres investir regularmente. Alguns PPRs permitem contribuições mensais muito baixas, o que acaba por ser também uma vantagem. Passo número 4 é manter a consistência. Continua a fazer contribuições regulares para o PPR, aproveitando assim o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. O quinto passo é aguardar o momento certo para resgatar. Para usufruir dos benefícios fiscais à entrada, é ideal resgatar o PPR na idade da reforma. No entanto, também podes usar o PPR para outras finalidades, como pagar um crédito à habitação ou em caso de desemprego de longa duração. Isto não é uma preocupação caso optes por não usufruir dos benefícios fiscais à entrada. Aí traz muito mais flexibilidade e podes resgatar o PPR quando quiseres. O terceiro e último tipo de investimentos para iniciantes são empréstimos peer-to-peer. Os empréstimos peer-to-peer são uma forma de investimento onde emprestas dinheiro diretamente a pessoas ou empresas através de plataformas online, sem intermediação de um banco. Basicamente, és tu, o investidor, quem financia os empréstimos e recebes os juros pagos pelos mutuários, que são as pessoas ou empresas que pediram o dinheiro emprestado. Aqui é bastante simples. Tu ganhas dinheiro com empréstimos peer-to-peer através dos juros pagos pelos mutuários, por quem pediu um empréstimo. Por exemplo, emprestas 100 euros a alguém por um determinado prazo com uma taxa de juros de 5%. Ao final do prazo, recebes o valor emprestado, foram os 100 euros, mais os juros, são os 5 euros, ficando assim com um total de 105 euros. As principais vantagens de investir em empréstimos peer-to-peer são potencial de rendimentos elevados,
porque as taxas de juros nos empréstimos peer-to-peer são muito mais altas do que em produtos tradicionais, como os depósitos a prazo. E aqui é importante lembrar que estes empréstimos também têm muito mais risco. Diversificação. Investir em empréstimos peer-to-peer permite diversificar o teu portfólio de investimentos, investindo pequenos valores em vários empréstimos diferentes e num tipo de investimento diferente que não está ligado à bolsa de valores, como os ETFs e a grande maioria dos PPRs. Acessibilidade. A maioria das plataformas peer-to-peer permite investir com valores mínimos relativamente baixos, tornando esta opção acessível a mais pessoas. Os empréstimos peer-to-peer são indicados para quem está a começar porque são fáceis de entender e não requerem muito dinheiro para começar a investir. Além disso, permitem ter uma diversificação rápida e flexível, o que acaba por ser importante para minimizar riscos. O passo a passo para investir em empréstimos peer-to-peer é: número 1, escolher uma plataforma peer-to-peer. Existem várias plataformas online de empréstimos peer-to-peer, como por exemplo a Mintos, a Via Invest, a GoParity, entre outras. Analisa a plataforma e opta por uma que seja segura e que esteja bem estabelecida. Número 2. Definir orçamento e estratégia. Decide quanto dinheiro estás disposto a investir e qual o nível de risco que te sentes confortável a assumir. Número 3 é escolher os empréstimos. A plataforma peer-to-peer vai mostrar-te vários empréstimos com diferentes taxas de juro e prazos. Escolhe os empréstimos que parecerem mais seguros, lembrando sempre que, de uma forma geral, quanto mais alta for a taxa de juro, maior é o risco associado a esse empréstimo. Número 4. Investir e acompanhar. Coloca o teu dinheiro nos empréstimos que escolheste e vai acompanhando o desempenho do teu portfólio. Número 5, reinvestir os lucros. Para maximizar os teus rendimentos, deves reinvestir os juros que vais recebendo em novos empréstimos. Esta é a definição literal de juros compostos e é através deles que se constrói riqueza no longo prazo. E estes são, na minha opinião, os 3 investimentos mais adequados para quem quer começar. João, agora não há desculpas. Já sabes por onde começar. E se tu estás numa situação semelhante à do João e tens alguma dúvida sobre algum destes tipos de investimentos, deixa num comentário ou então envia-me uma mensagem no Instagram. Eu tenho todo o gosto em te ajudar. E não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. Haverá muito mais conteúdo sobre dinheiro e investimentos a ser partilhado por aqui. Até à próxima semana.